não existe uma fórmula, não tem uma fórmula para se criar, não tem uma fórmula para se ter uma ideia, mas existe estrutura. Eu acho que o processo do MSP 50 me colocou ali como uma pessoa que foi legal de trabalhar. É legal ter a liberdade, mas a pesquisa, mesmo que ela te limite um pouco, ela fatalmente ela te dá novos dados para você trabalhar, ela abre novas portas. Por trás de todo artista tem um artesão. O processo do astronauta, acho que ele começa, na verdade, com o MSP 50, mais 50. O MSP 50 foi uma antologia onde 50 artistas brasileiros faziam ou refaziam personagens da obra do Maurício de Souza em histórias curtas. Eu fui chamado para o segundo volume e fiz uma história do Penadinho. E aí eu acho que lá rolou bem, foi legal para o Sidney Guzman, que é o editor. Ele achou que o trabalho estava legal, ele achou que o processo foi legal. E aí quando ele resolveu propor a evolução desse processo dos MSP 50, que é a Gráfica MSP, que é uma coleção onde é um álbum autoral inteiro, feito por um artista, uma dupla de artistas que pegam um personagem do Maurício de Souza, respeitando as origens desses personagens, mas reinterpretam no próprio estilo. Eu acho que o processo do MSP 50 me colocou ali como uma pessoa que foi legal de trabalhar. Então aí o Sidão me fez o convite, ele que escolheu o personagem, ele e o Maurício escolheram o personagem que eles achavam que batia mais com o estilo de história que eu tinha feito até então, e foi o astronauta. E aí, para minha surpresa, lógico, eu aceitei quase que de cara, eu demorei 45 minutos para aceitar. Para minha surpresa, teve muita liberdade para trabalhar, porque quando você vai trabalhar com uma coisa, né, um personagem tem 65 anos, dá meio que um temor assim do que você vai fazer, e é o Maurício de Souza e tudo mais, mas com o entendimento de que acho que o grande entendimento dos álbuns do Gráfica MSP é o seguinte: o autor ele tem que pegar aquilo na mão e saber que, independente do tipo de história que ele quiser contar, uma hora aquilo vai ser um material infantil, vai chegar na mão de uma criança. A hora que você tem o nome Maurício de Souza ali, uma hora isso vai esbarrar de cair na mão de uma criança. Então o cuidado que eu tive foi esse, produzir dentro do que eu queria. Eu acho que eu respeitei muito o material original do Maurício de Souza, e acho que o material do Maurício de Souza, até mesmo um personagem que talvez não seja um dos grandes personagens do Maurício de Souza, que é o astronauta, ele tem uma coisa que funciona. O personagem tem 65 anos, alguma coisa ali está muito certa para ele ter durado tanto, né? Então, quando eu fui fazer, eu fui justamente tentar capturar o que é que tinha ali de tão certo, né? E aí, acho que ficou legal. Eu gosto do assunto astrofísica, eu gosto do assunto ciência, ficção científica, são coisas que estão na minha praia. Mas quando você vai tratar isso dentro de uma história de ficção, você tem uma escolha entre fazer uma coisa super solta e super, vamos dizer assim, não realista, uma coisa que seja mais imaginação do que ciência, mas eu achei que era legal ter um fundo científico, um embasamento científico. Mas eu acho que assim, todo trabalho que eu faço de quadrinhos que necessita, eu faço muita pesquisa. Então, por exemplo, o São Jorge, que é um material histórico que fala do Império Romano, fala da criação dos primeiros santos, de um dos primeiros santos da igreja, e
ali também teve muita pesquisa. É legal ter a liberdade, mas a pesquisa, mesmo que ela te limite um pouco, ela fatalmente ela te dá novos dados para você trabalhar, ela abre novas portas. Às vezes você vai achar que assim, ah não, se eu vou fazer a pesquisa eu vou ficar muito preso. Então, por exemplo, é um contraste com outro trabalho meu, que é o Band 2, que é sobre o cangaço, que também teve muita pesquisa, mas que inicialmente a ideia era contar histórias sobre o Lampião. Mas aí eu achei que não, aí eu achei que me pautar pelo acontecimento histórico ia limitar. No caso do Band 2, eu falei assim, não, eu acho que esse tema é tão rico do cangaço, os cangaceiros, toda aquela coisa, é tão rico que o que vale a pena é justamente não pegar uma figura histórica e fazer como o cinema de faroeste americano, fazer uma coisa maior com o cangaço, que é uma coisa nossa. Eu tenho na minha cabeça, eu tenho para mim que não existe uma fórmula, não tem uma fórmula para se criar, não tem uma fórmula para se ter uma ideia, mas existe estrutura. Então, quer dizer, você pode nunca ter ouvido uma música, mas se você ouvir a música e tiver um erro na estrutura da música, você vai perceber que aquilo é um erro. Se alguém for tocar a música que você nunca ouviu, mas o cara coloca um acorde errado no meio, você percebe que ele errou. Quer dizer, quadrinhos ou literatura, tudo também funciona com uma certa estrutura. Então, um dos meus pontos chaves é sempre meio que ter essa coisa da estrutura na cabeça. Eu não gosto muito da palavra artista, né? Eu não acho que é uma coisa tão artística assim. Eu acho que tem, por trás de todo artista tem um artesão, porque justamente eu acredito nessa coisa da estrutura dentro das artes. Mas como artista eu acho que é legal preservar essa liberdade de ir e vir e dizer não e dizer sim para um projeto que me interesse.